Olá, seja bem-vindo a um mais Fala Professor, Fala Professora. Essa série que vocês pediram e nós retornamos com uma segunda temporada. E dessa vez a gente tem uma seleção de colegas impressionantes. Hoje o meu convidado é o professor Carlos Eduardo Frederico. Carlos, vem para o meu link. Boa, tudo bem com você, Carlos? Tudo, professora. E você? Eu estou bem. Carlos, esse é um talk show quase, né? Nesse momento, eu tenho duas perguntas para você. Você acertando as duas Sim. perguntas, você vai ter direito a um vale abraço quentinho, tá bom? Combinado? Combinado. Então tá. A primeira pergunta, Carlos, conta um pouquinho da sua trajetória enquanto formação para ser o professor que você é hoje, né? Reconhecidamente um ótimo professor. Conta um pouquinho pra gente como foi essa sua trajetória na sua formação. Então, professora Estela, minha formação primeira, eu sou fisioterapeuta. Então, o que que acontece? Eu comecei trabalhando como fisioterapeuta em escolas especializadas em educação especial. Então, a partir daí que começou todo esse meu envolvimento com a questão da educação. Então, eu ficava analisando, né? Eu atendi muitos, vamos supor, eram pacientes, né? Com paralisia cerebral e deficiências múltiplas. Então, eu fazia atendimento fisioterápico, a gente tinha uma equipe multidisciplinar e atuava junto com a parte da educação, que eles faziam um período na escola e outro período eles estavam, né, junto com a equipe multidisciplinar voltada para a saúde deles. E a partir daí eu comecei a buscar novos caminhos, né? Comecei a fazer biologia, daí fiz biologia, daí fiz a biologia, ficou meio adormecido. Daí chegou um momento que me convidaram para trabalhar num curso de formação de professores, o antigo magistério lá atrás, porque por causa do meu conhecimento, então eles tinham uma disciplina que se chamava sistema nervoso. Hum. Olha só, naquela época a gente trabalhava a questão do quê? Isso década de 80, lá por 85, 86, a gente já trabalhava a questão do sistema nervoso. A gente não tinha essa visão ainda de neurociências, neuroplasticidade e todas essas questões. Era mais a questão da anatomia que a gente trabalhava. E aí começou o meu envolvimento dentro do curso de formação numa escola estadual, eram os cursos adicionais, onde formavam profissionais para atuarem tanto com estudantes com deficiência visual, com surdez, com deficiência intelectual, e comecei essa formação, e mais tarde eu passei num concurso no Estado e fui trabalhar com o ensino fundamental 2, o ensino médio, como professor de biologia. Então, o que que acontece? Eu nunca tinha trabalhado com estudantes surdos. E, naquela época, não sei se você recorda, nós tínhamos ainda as classes especiais. E nessa escola que eu trabalhava, nós tínhamos no ensino fundamental 2 e no ensino médio, classes com estudantes surdos e que também tinham estudantes com deficiência intelectual. A partir do momento que eu trabalhei ali, eu comecei a me apaixonar por esse caminho, fui buscar a questão de Libras, essas questões. E aí partiu. E tem um episódio muito interessante na minha vida profissional, que hoje a minha área de pesquisa dentro da educação é surdo-cegueira. Lá por volta de 98, 99, nessa escola que eu trabalhava, chegou uma surda cega para fazer uma palestra sobre surdo-cegueira. E nunca tinha ouvido falar. Trabalhava ali com surdos, falar para você que tenho um pouco de Libra, surdo, mas não sou um intérprete. Mas a Uhum. hora que eu vi aquela surda cega, que ela se comunicava através de um método que se chama Tadoma, que ela colocava a mão dela aqui na sua face, e você falava com ela, compreendia tudo, eu falei, é aí que eu quero trabalhar com a surdo-cegueira. E a partir daí comecei a estudar,
fui buscar dentro do Estado escolas que trabalhassem com o quê? Com estudantes com surdo-cegueira. E em Curitiba nós tínhamos, eu sou de Curitiba, nós tínhamos uma escola que trabalhava com surdo-cego congênito. E sabe, professora, juntou muito a minha experiência dentro da fisioterapia com a estimulação essencial que era realizado com esses estudantes. Nossa. Então, as duas experiências contaram e eu comecei a fazer um trabalho muito legal. Fiquei lá durante 7 anos e fui buscar novos horizontes. Daí fui para Londrina, no Paraná, para a gente fundar o segundo centro de atendimento educacional especializado para surdos cegos. Nós temos hoje esse outro centro, ali nós começamos também, mas começamos a trabalhar também com surdos cegos adquiridos, que já tinham uma língua, ou a língua portuguesa, ou Libras, eles já tinham. Então, isso foi um envolvimento, foi apaixonante, e aonde eu acabei me vendo como professor, atuando junto com esses estudantes. E também, mais tarde, lá por volta de 2007, eu comecei a atuar na graduação, trazendo toda essa experiência que eu tinha como professor, na prática, trazendo para a graduação. Na época, a gente tinha um curso que se chamava Pedagogia em Educação Especial. Então, eles tinham toda essa formação. Então, eu trabalhei anos nesse curso e depois nós se tornou somente pedagogia, de acordo com a LDB. Então, continuei trabalhando na formação. E hoje estou trabalhando uma nova experiência, depois de quase 30 anos trabalhando dentro da educação. O que acontece hoje? Estou trabalhando com Fundamental 1. Então, estou trabalhando num 5º ano. Primeira experiência que eu estou tendo e está sendo fantástico. Com alunos de inclusão, tenho 2 alunos de inclusão na minha turma. Está sendo, assim, uma experiência fantástica, professora. Olha, que história linda, Carlos, porque você colocou que você foi atuar num campo que a gente pouco tem conhecimento, pouco se fala, que é a surdo-cegueira. A gente está chegando aqui quase na reta final do nosso bate-papo, que ele é um talk show bem pequenininho, mas eu quero te fazer a segunda pergunta. Quando foi que você percebeu, Carlos, que você era um bom professor? Aquela turma, aquele estudante, um desafio, uma situação que aconteceu que você falou assim, nossa, eu fiz isso tão bem, olha, eu quero continuar na docência. A nossa ideia com esse programa é inspirar outras pessoas, que é possível sim possibilitar a transformação do outro. Divide com a gente alguma história sua? Olha, professora, tem diversas histórias, mas tem uma mais recente. Eu estava trabalhando antes da pandemia com um estudante surdo-cego, com resíduo visual. Eu fazia o atendimento domiciliar com ele. E chegou a pandemia. E o que nós vamos fazer? Ele tendo esse resíduo visual, nós tivemos que começar esse atendimento remoto. E dentro disso, eu trabalhava com ele, com o surdo-cego, você trabalha muito o concreto, todas as questões. Mas aí a gente vê, às vezes, a gente não tem a percepção de como se dá a aprendizagem, às vezes, desse nosso aluno. E foi ali que eu aprendi, depois de estar trabalhando com ele, 3 anos que eu fui aprender o que ele queria e como ele queria aprender. Sabe o que aconteceu? Eu comecei a gravar vídeos em Libras com conteúdo e passava para ele. Ali despertou nele o interesse, porque era o quê? Em Libras. E eu trazia outros vídeos que eram gravados em Libras por outros profissionais para discussão. Então, foi fantástico, assim, como se deu essa aprendizagem dele. Porque em muitos momentos nós ficamos lá dentro da própria adaptação, da própria flexibilização, tentando buscar como que ele aprendia. E olha que interessante, né? Eu sempre falo, né? A aprendizagem é busca de significados, né? E olha por onde que a gente conseguiu buscar esse significado para esse estudante. Então, ali, isso foi em 2020,
lá por março. O ano passado ele terminou o ensino médio. E o ano passado, mesmo quando era para voltar presencial, nós começamos a fazer o quê? Uma parte presencial e outra parte remota, porque ele gostava muito e aí se dava a aprendizagem dele. E também eu falo para você que é muito gratificante a gente encontrar os nossos estudantes lá do curso de formação, do curso de magistério, e hoje eu atuo com vários. E daí, às vezes, eu vejo, né, a desenvoltura, o trabalho deles, assim, aí você vê como valeu, né, esse trabalho que você fez com ele. Então, isso é muito válido. Ai, que história linda, Carlos. Você merece, olha, um abraço quentinho. Segue aí para você. Eu agradeço essa Obrigado. partilha e olha, você que está em casa, aguarde o nosso próximo Fale Professor, Fale Professora com mais uma história incrível. Tchau, tchau. Tchau, tchau.